Aqui Leonardo Batistella, da equipe Jornada do Dinheiro. Estamos hoje com mais um quadro Jornada Responde, o quadro onde você, nosso leitor fiel, posta a sua dúvida e nós respondemos através de um vídeo. Bem, quero convidá-los, antes de colocar a dúvida do nosso leitor Márcio de hoje, quero convidá-los para se inscrever no nosso canal no YouTube, ok? Também, ao final do vídeo, se você gostou desse vídeo e ele foi importante para você, quero que você dê o seu like no vídeo, ok, pessoal? Também aproveito para fazer o convite para pedir para que vocês peçam para participar do nosso grupo de discussão no Facebook. Curta a nossa página também no Facebook, Jornada do Dinheiro. Bem, gente, hoje a dúvida é do nosso leitor Márcio. Márcio, ele é um investidor iniciante, ele está começando a investir no Tesouro Direto e também em renda fixa, pois mais adiante ele disse que quer fazer investimentos em renda variável como ações. Porém, ele ainda tem muitas dúvidas para calcular a rentabilidade dos seus investimentos. Ele não sabe comparar ainda o Tesouro, por exemplo, o Tesouro IPCA+, com o CDB, um CDB. E ele está em dúvida em qual investir, um CDB, se não me engano ele falou a 120 do CDI, ou o Tesouro IPCA+, dentro de um prazo que os dois eles se equivalem, ok? Bem, Márcio, para a sua felicidade, hoje eu vou responder essa dúvida e vou me utilizar de um artigo que temos no nosso site, que foi o meu colega Vitor Hernandes que escreveu. Vamos lá para o site, então, Márcio, e você terá que ler este artigo por completo, ok? Mas eu vou explicar exatamente aquilo que você perguntou, de forma objetiva, ok? Mas eu indico fortemente para que todos vocês que ainda possuem dúvidas de como calcular a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, bem como comparar qual investimento é mais indicado para você, para o período, eu recomendo fortemente que você leia este artigo por completo, ok? Vamos lá, Márcio, para o site, então. Veja, Márcio, aqui nós estamos no site, então. E o nome do artigo é Como comparar investimentos de renda fixa. Bem objetivo. Se você tiver dificuldades para encontrar este artigo no nosso site, vá até aqui, essa barra de procura, e coloque o título do artigo, que ele remeterá você direto para o artigo, ok? Então, como comparar investimentos em renda fixa? Como ir direto ao ponto? No início do artigo, obviamente eu não vou ler todo o artigo para você, mas no início do artigo, o Vitor já coloca uma indagação. Se você já se sentiu perdido quando o gerente do banco ofereceu um CDB que rende 77% do CDI, ou quando viu aquelas tabelas do título do Tesouro Direto, mostrando que a rentabilidade do Tesouro IPCA+, é de 6% ao ano, não diziam que o Tesouro Direto rende mais que a poupança? Será que sempre me enganaram? Bom, essa é uma dúvida muito comum e que muitas pessoas têm. A maioria das pessoas, dos investidores iniciantes, não sabem como fazer este cálculo da rentabilidade de Tesouro IPCA+, e também do CDB, que é este caso específico. Porém, no decorrer deste artigo, ele elenca todas as demais hipóteses de renda fixa e como calcular a rentabilidade, inclusive a da poupança. Bem, vamos ao que interessa então. Aqui ele fala do Tesouro Selic e ele coloca alguns exemplos aqui, tá? Bom, chegamos então na parte que fala do Tesouro IPCA+, e também de outros títulos atrelados à inflação. Podem ser ele o
o IGPD, o IGPM, o IGPDI e o INCC, mas existem vários outros, tá? As pessoas fazem o cálculo de forma equivocada. Vamos pegar o exemplo então do Tesouro IPCA+, citado no início do artigo. A rentabilidade mostrada é de 6%, o que assusta muita gente ao comparar com o Tesouro Prefixado ou o Tesouro Selic. No entanto, investimentos atrelados à inflação costumam pagar esta taxa prefixada e mais a variação do índice no período. E é aí que vem o erro comum. Muitos tendem a somar a taxa prefixada com o valor da inflação. Vamos supor então que o IPCA de fechamento do ano de 2015 foi de 10,67%, ok? O IPCA de fechamento em 2015 foi de 10,67%. A rentabilidade do Tesouro IPCA+, seria 16,67%, pois você pegaria aquela taxa fixa de 6% e somaria com esses 10,67%, o que em tese culminaria nesses 16,67%. Porém, essa não é a maneira correta de calcular a incidência da inflação. Veja bem, gente, aqui ele coloca a fórmula para calcular a rentabilidade do Tesouro IPCA+. Não é uma fórmula difícil, é uma fórmula muito fácil. Bem, essa é a fórmula para o cálculo. E aqui estes números que você está vendo são os números do exemplo específico. Portanto, esta parte aqui vai variar conforme os números que você for aplicar ao seu caso concreto. Veja aqui, 0,06 refere-se àquela taxa fixa de 6%. E aqui, 0,1067 refere-se à taxa da inflação no ano de 2015, de fechamento da inflação. Por que o zero na frente? Pois ele transformou para decimal, tá? Então, este asterisco significa uma multiplicação. Veja no exemplo como ele faz. Olha, repare que o cálculo final, o resultado é de 17,31%, muito diferente dos 16,67% que seria apenas somar os dois valores. Veja bem, sendo que todos os números eles foram transformados para decimal, como já dito. Então, 1 significa 100%, 0,06 representa os 6% e os 0,1067 representa os 10,67%, em que o asterisco representa o sinal de multiplicação. Pois bem, aqui ele diz também que você pode utilizar planilhas do Excel, enfim, tá? Aqui agora, então, ele faz o cálculo da caderneta de poupança também. Veja bem, gente, você já aprendeu a fazer o cálculo do Tesouro IPCA+. Veja bem, esta fórmula é que você aplica. E ela não é uma fórmula difícil. Aqui ele faz o cálculo. Tem um cálculo modelo para você. Então, você vai conseguir, com certeza, chegar ao resultado correto. Agora vamos para a parte deste artigo onde ele fala do CDB. Tá? Um equívoco muito comum para os iniciantes é confundir CDB com CDI, o que são coisas diferentes. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. E é um título que serve como lastro, como referência de empréstimos entre bancos. Por sua vez, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título para empréstimo entre bancos e os investidores, nós investidores. Bem, aqui ele pega um CDB a 120% do CDI. Márcio, você já tem os valores do IPCA, mais do título que você quer investir. Agora vamos ao seu CDB, ok? Você não coloca na dúvida qual o valor da porcentagem do CDI, tá? Mas aqui você simplesmente vai substituir na fórmula que nós veremos a seguir, tá?
Bom, ele explica, para sabermos, portanto, quanto cada um desses investimentos rende, precisamos primeiro saber quanto vale o CDI. Mas quanto vale o CDI? Ele é sempre calculado pela CETIP e está sempre bem próximo à taxa Selic. Atualmente está em 14,13% ao ano. Você pode consultar essa taxa no site da CETIP, ou seja, se você está lendo este artigo daqui a 6 meses, 1 ano, enfim, vá no site da CETIP e veja qual o valor do CDI, qual a porcentagem do CDI hoje. Tá? Então, o cálculo aqui é mais fácil do que investimentos atrelados à inflação ou à TR. Utilizemos então o CDB como exemplo. Neste exemplo, aqui ele coloca a taxa aqui do CDI, 14,13. O sinal de multiplicação vezes 1,20. Por que 1,20? Ora, ele transformou os 120% aqui para decimal e ficou 1,20. Fazendo este cálculo, chegamos ao resultado de 16,96%. Então ele explica aqui que foi transformado para decimal e o asterisco representa o sinal de multiplicação. Para calcular os demais investimentos que ele cita no artigo, o raciocínio é o mesmo. Tá? Então, Márcio, veja bem, você conseguiu entender qual a lógica do cálculo do investimento entre IPCA+, e o CDB. Ok, Márcio? Então, veja bem, agora fica muito fácil saber em qual papel você vai investir em determinado prazo, sempre tendo muita atenção ao prazo, ok? Agora, Márcio, basta apenas você calcular, fazer estes cálculos e também eu aconselho fortemente que você leia todo este artigo, pois mais adiante ele ensina ainda a calcular a rentabilidade real, ou seja, a rentabilidade tendo em vista a variação da inflação, ou seja, o que realmente você ganhou, né, o que realmente o seu dinheiro foi valorizado, tá? Essa é uma rentabilidade simples, esse cálculo, ok? Simplesmente para que você compare um investimento a outro, tá? Bem, Márcio, se você ainda ficou com dúvidas de como comparar os investimentos e escolher qual papel você deve escolher dentro de determinado prazo, mande novamente a sua dúvida, mas eu acredito que com a leitura deste artigo e esta explicação fica muito fácil saber qual investimento escolher. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, se foi importante e agregou algum conhecimento para você, dê o seu like. Isso é importante para saber que vocês estão realmente acompanhando e que faz sentido promovermos vídeos como este. Também inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você recebe dicas quentes através de vídeos sobre investimentos e educação financeira. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos logo mais. Até mais! Jornada do Dinheiro. Educação financeira simples e descomplicada.